engraçado que ele, por mais que ele esteja sedado, ele continua na movimentação, ele, assim, vamos falar assim, ele não se entrega muito. Ele não se entrega, não. Aí agora, então, é a sedação, a indução Isso, total. agora é a então. anestesia. Anestesia mesmo. A sedação aqui eu vou fazer a anestesia geral nele. Primeiro, por que a anestesia é tão importante? Tá. A anestesia, todo mundo tem muito medo da Sim. anestesia, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a passar para o tutor que é um procedimento como outro qualquer, Sim. envolve os seus riscos, né? Igual procedimento cirúrgico ou algum atendimento clínico, qualquer outra coisa que a gente faça. Mas é importante porque a gente proporciona o conforto, né? A analgesia e a segurança para o paciente. Entendi. Né? Então, isso é muito importante porque a gente faz, para cada animal, né, para cada paciente, a gente faz um protocolo. Claro. Então, é totalmente individualizado. Não existe assim, um protocolo que a gente faça para determinado procedimento cirúrgico. A gente faz pro paciente. Ah, é pro paciente. Independente de que cirurgia vai ser, pode ser uma castração, tanto no gato quanto no cachorro, mas aquele paciente é único e é feito para ele. Isso, o protocolo ele é idealizado para aquele paciente naquele momento. Entendi. Então a gente avalia a idade, comorbidades, então se ele tem problema renal, hepático, problema no coração. Então isso tudo é muito importante para a gente conseguir proporcionar essa segurança para o paciente. Depende muito, né, principalmente a parte da sedação, o temperamento deles. Então, se é um animal mais tranquilo, eu não preciso usar doses tão altas de sedativo. Certo. Né? Porque ele vai sedar melhor. Tá. Se eu tenho um animal que é mais estressado, alguma coisa assim, aí a gente vai fazer uma dose um pouco mais alta. Mais alta. Isso. Isso. Daí agora ele vai deitando, né, aos poucos, a gente só dá o apoio para ele não se machucar. E para ele cair na posição, né, perfeita. Então, são, né, solicitados exames pré-operatórios justamente para a gente conseguir fazer, né, essa avaliação e aí classificar qual que é o risco anestésico desse paciente. Não existe um paciente que não possa ser anestesiado, mas existem pacientes que têm um grau anestésico menor ou um grau anestésico maior, né, que é de risco de vida para aquele paciente, mas todos podem ser anestesiados. Hoje, a anestesia, ela é feita em quais situações? Só cirúrgico? Existem outros tratamentos, por exemplo, mais simples, mas que é preciso, por exemplo, fazer uma anestesia? A gente tem, assim, a anestesia cirúrgica, né, que é aqui no centro cirúrgico, envolve anestesia inalatória, intubação do paciente, às vezes pode ser anestesia intravenosa, né, ou a gente tem avaliação, por exemplo, para alguns exames de imagem. Então, depende do temperamento do paciente, então se ele é muito agressivo, ele não permite fazer o exame. E aí a gente tem, né, para curativos ambulatoriais, tem no internamento, dependendo do paciente que a gente tem, até mesmo como induzido, que é uma modalidade anestésica que a gente faz e mantém o paciente em coma, se ele apresenta convulsão, pacientes que precisam ficar na ventilação, então eles precisam ser anestesiados também. Entendi. Quais são os riscos de uma anestesia? Existe risco de anestesia? Existe, né? Então, a gente costuma falar, mas ele só vai limpar o tártaro, por exemplo, né? Que na veterinária a gente precisa fazer anestesia geral. Sim. Porque o animal, primeiro, ele vai aspirar o líquido, né? Então não tem como, e ele não vai permitir ficar com a boca aberta. Sim. Então a gente tem o risco da anestesia, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? A gente costuma falar para o tutor, não é porque o procedimento é simples que o risco não exista. Tá? A gente tenta minimizar, né, ao máximo esse risco, com um protocolo ideal e tudo, mas existe. Né? Existe risco desde uma reação, né, alérgica, é mais difícil na veterinária, mas pode acontecer. Na veterinária o que a gente costuma observar é mais uma reação de edema de face, né, fica mais avermelhado, e só a gente já trata e aí não tem mais, né, repercussão nenhuma no animal. E a gente tem o risco de alguns animaizinhos evoluírem para uma parada cardiorrespiratória. Então isso pode acontecer, o tutor precisa estar ciente. Entendi. Né? Então ele vai ser anestesiado independente do procedimento, é uma anestesia geral e a anestesia tem risco, né, para todas as espécies. Certo. E por que existe esse risco? O que a anestesia traz no corpo, por exemplo, que possa acontecer esses riscos? A anestesia, a gente fica responsável por todo o mecanismo fisiológico do paciente. Então, por exemplo, se ele tem algum mecanismo compensatório, então às vezes a gente tem pacientes que tem problema no coração e ele é um paciente compensado. Então, quer dizer que o organismo dele já está adaptado àquela situação e ele mesmo já consegue regular esse problema no coração que ele tem. Quando eu vou anestesiar esse paciente, ele perde esses mecanismos compensatórios. E tudo isso você que tem que fazer. E aí eu tenho que fazer por ele. Entendi. Então eu vou interferir na respiração, eu vou interferir na hemodinâmica, frequência cardíaca, pressão arterial, tudo isso a gente interfere com a anestesia. Por isso que tem um risco maior. Entendi.
Essa medicação que você colocou nele, quanto tempo ele fica sedado? Ele vai ficar em torno, até 10 minutos a gente consegue ter, né, um bom tempo pra gente trabalhar. Tá. Né? E aí ele vai começar a voltar aos poucos. Então ele vai começar a mexer a perna, mexer a cabeça, a piscar com mais frequência, daí eu sei que ele tá acordando. Então se eu precisar, eu posso fazer, né, mais uma dose de medicação para manter ele assim, até conseguir conectar ele no aparelho de anestesia. Ah, entendi. Aí aqui tem uma particularidade, né? Então, quando eu trabalho com grandes animais, por conta do peso que eu tenho, né, do intestino em cima do diafragma, então que a gente tem que sempre fazer ventilação mecânica para evitar que eu faça uma lesão pulmonar durante o procedimento. Entendi. Né? Porque pode ter área de lesão, né, por compactação desse pulmão por conta do peso em cima do tórax. Entendi. Então, na verdade, agora ele não está respirando por ele. Eu vou respirar por ele. Você vai respirar por ele pelo mecânico. Né? Então isso. Todos os animais, né, que vêm aqui para o centro cirúrgico, que eu faço de grandes, 100% vai ser anestesiado com ventilação mecânica. E aí, durante todo o procedimento, você vai monitorando todos os sinais vitais para ver se o animal está bem. Igual se fosse um humano. Um humano né? normal. Quando a gente vai para a cirurgia, a mesma coisa vai acontecer aqui agora com ele. Então, aqui no nosso monitor, a gente tem o eletro, a gente tem saturação, eu monitoro pressão arterial. Então, é igual se fosse um procedimento de humano, só que na veterinária. Entendi. Perfeito. O bom anestesista não é aquele que só vai lá e intervém no problema. Ele sabe dizer o porquê que está tendo aquele problema. Então ele consegue ser muito mais assertivo no tratamento. Entendi. E isso faz com que o protocolo, o procedimento se torne mais seguro e o resultado que a gente tem é muito melhor. Então o índice de óbito ele diminui muito se o anestesista ele tem mais experiência e mais conhecimento nesse aspecto. Claro, com certeza. Por exemplo, Karen, na medicina veterinária a gama é muito ampla, né? Vocês têm desde um animalzinho pequenininho demais, como um passarinho, por exemplo, até um cavalo, um boi, vamos falar assim. É igual anestesiar um passarinho e anestesiar um cavalo? Não, é totalmente diferente. Então, o protocolo que eu uso em cães, eu não consigo adaptar ele para usar em equinos, por exemplo. Entendi. Então, são medicamentos totalmente diferentes. Os fármacos analgésicos que a gente usa também são diferentes. Então, assim, é como se fosse outro mundo. Entendi. Né? Tanto é que a gente tem, né, dentro da anestésio, tem gente que só faz pequenos animais e tem gente que só faz grandes animais. Ah, entendi. Né? E o conhecimento também tem que ser diferente, né? Porque é diferente, a fisiologia é diferente, até o valor de frequência cardíaca muda muito. Eu tenho cavalo com frequências de 18, 30 batimentos por minuto e eu tenho algumas aves que chegam a 200, 250 muito de diferente. frequência. Que às vezes nem o monitor consegue marcar pra gente o valor real da frequência cardíaca. Caramba! Então muda bastante. O metabolismo, né, desses animais que são menores, ele é mais rápido. Então geralmente as doses são maiores. Entendi. E se eu vou aumentando o tamanho do animal, a minha dose ela vai diminuindo. É o contrário. Eu ia falar, nossa, para um cavalo precisa de muito medicamento para anestesiar. Se a gente fala de doses, não. A dose diminui. O volume aumenta porque o peso aumenta. Mas se a gente falar de tamanho, né, de dose mesmo, é muito diferente. Olha, então, e existe, por exemplo, assim, um tempo máximo que um animal pode ficar anestesiado, Karen? Aí depende muito do tipo de anestesia que a gente está fazendo. Então, se a gente falar assim, quanto tempo você já ficou assim, dentro de um centro cirúrgico com o mesmo paciente? Um cavalo, 11 horas. Meu Deus do céu! Então, só que a gente mantém o cavalo na ventilação mecânica, diluição de gases, então eu não vou ofertar oxigênio 100%, a gente faz com ar comprimido junto, né? Isso auxilia na saúde do pulmão, né? Eu não tenho lesão pulmonar por conta disso. A gente está o tempo inteiro monitorando pressão, né? Então eu consigo intervir nessa pressão deles. Geralmente o cavalo ele tende a ficar hipotenso por conta, né, do posicionamento dele na mesa, pela própria ventilação mecânica. Então isso tudo a gente consegue ir tratando, né? Mas não tem um tempo máximo. E também não tem aquela que fala pro cirurgião, vamos que em 20 minutos a gente termina. Não tem. Não é assim que funciona. Entendi. E, gente, vocês que estão acompanhando aí, a gente acha que às vezes a cirurgia de animais, né, não é tão séria como a cirurgia de humano. Mas a gente vê pelo cuidado que eles estão tendo aqui, que a seriedade é a mesma, né, Karen, né, Pedro? Porque o risco dele pegar uma infecção é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na verdade, os processos biológicos que causam infecção e tudo mais é o mesmo em humano e em animais. Entendi.
O tutor tem que estar ciente, né, que toda vez, mas é um procedimento muito simples, vai fazer uma castração, vai fazer limpeza de tártaro, mas mesmo assim tem o risco, né, da anestesia. Então o que eu faço para uma limpeza de tártaro, né, é uma anestesia geral. E o que eu faço para uma hemorragia abdominal, para uma cólica em cavalo, é uma anestesia geral. Entendeu? Então, a técnica anestésica, né, ela é a mesma. O que muda são os fármacos que a gente vai utilizar, mas do restante, o risco anestésico, ele sempre vai existir. A gente, quando volta de uma anestesia, a gente volta devagarzinho, vai, né? O animal, ele não tem esse entendimento de que ele estava anestesiado. Como é que vocês fazem para esse retorno? Isso, né? O que a gente costuma trabalhar muito? A gente trabalha com um protocolo de sedação antes da indução, de uma forma, né, muito bem feita, muito bem elaborada, para ele sedar bem, que isso vai levar ele a ter um retorno mais tranquilo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso em pequenos, né? A tendência de pequenos animais, geralmente eles recuperarem bem da anestesia. Mais rápido. Eles recuperam rápido, recuperam bem. Normalmente, se é o tempo da gente começar a arrumar as coisas no centro cirúrgico, ele já está acordado. Entendi. Quando a gente fala de aves, por exemplo, eu tenho um tempo de retorno mais longo e aí a gente tem que enrolar o animalzinho, né, em uma cartolina rígida, em um tapetinho, né, para ele ficar bem embolado, porque ele pode se bater. Né? Equinos a gente não deixa ele levantar antes de 40 minutos. Então, se eu precisar sedar esse paciente no meu pós-operatório para ele recuperar, eu posso sedar. Entendi. Então, depende da espécie que eu estou trabalhando. Porque senão na hora o equino ele quer levantar ao mesmo momento, e ele pode ter uma queda também. Porque ele tem um temperamento muito ativo. Então, ele abriu o olho, ele falou, opa, o que eu estou fazendo aqui? Ele quer levantar. O ideal é que eles levantem após 40 minutos até 1h30 da hora que a gente interrompeu o anestésico. Pode ter alguma complicação depois da cirurgia, depois dessa anestesia passar? Ele pode ter uma reação, por exemplo? Depois que acabou tudo, não. Né? Aí pode ser alguma complicação pós-operatória, alguma coisa assim, mas com relação à anestesia, não. Né? Então é muito imediato. É difícil a gente ter reações anafiláticas, né? Reações alérgicas, né? Em um procedimento anestésico em animais. Mas eu posso ter problemas, né, como queda de pressão, a gente pode ter várias arritmias, até mesmo se o paciente evolui para uma parada. Né? Então isso pode acontecer. Então assim, a anestesia é muito importante pra gente, né, principalmente porque é a anestesia que vai aí evitar que o animal sinta dor, né, que o animal esteja em plano anestésico necessário, né, para a gente conseguir operar, né, porque o animal, se ele não estiver anestesiado, a gente não consegue operar. Um anestesista faz total diferença no procedimento cirúrgico em si, porque sem um anestesista, né, tem o risco do animal virar óbito, né, então a anestesia é extremamente importante, né, para todos os procedimentos que a gente vai fazer, né, não só em procedimentos cirúrgicos, mas inclusive em curativos, em todos os procedimentos em geral. Eu costumo brincar, né? Eu falo para todos os cirurgiões, né, que eu trabalho, gente, eu nunca vou falar nada para vocês. Só que a hora que eu falar que não tá certo, então eu quero que vocês, né, agilizem. Justamente porque, né, a gente passa tranquilidade, a gente consegue resolver muitos problemas durante o procedimento, mas tem hora que a gente realmente precisa que encerre o procedimento. Então é um complemento, né? Os dois precisam estar em sintonia, trabalhando junto para que o resultado seja... O anestesista, ele não é visto, né? Exatamente. Tem tutor que chega aqui e não sabe quem que é o anestesista no hospital. Exatamente. Então, mas ele é uma peça fundamental. Com certeza. Né? Ele segura muitas vezes a barra para a cirurgia dar certo. Então, é uma peça fundamental para fazer com que aquele paciente fique vivo durante a cirurgia, que é realmente isso, não tem assim, outra explicação. Durante o procedimento, para aquele procedimento poder acontecer e ele ter uma chance de ter um pós-operatório para tentar resolver aquela situação, né, que ele veio para o hospital.